Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, a segunda temporada, do nosso MaturaCast. Uma convidada inesperada, mas que eu até vou ler o currículo dela aqui agora, que eu achei muito legal. Renata Camargos, ou Reinventa Renata, educadora, psicopedagoga, encantadora de bibliotecas, escritora de livros infantis, contadora de histórias, especialista em storytelling e produtora cultural e social. O que é isso, hein? Estamos podendo, ao histórico. Faço muita coisa, né? Trabalho muito. Seja bem-vinda, sinta-se à obrigada. vontade, sinta-se em casa. Já estou. Um prazer te conhecer pessoalmente. Vamos começar por essa storytelling aí que a gente sabe que as histórias, que a gente tem que contar de uma pessoa. Me corrija se eu estiver errado, Não, viu? pode. De uma pessoa, uma marca. E toda marca tem uma história, né? Toda pessoa tem uma história. Como que é ser a Renata e como que é a sua trajetória, como que está sendo a sua trajetória? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz também, surpresa, mas eu estou muito feliz de estar aqui. E meu currículo é extenso, porque essa palavra reinvenção, ela foi usada e batida durante a pandemia, mas eu já me reinvento há muitos anos. Eu me reinvento desde que eu nasci, para te falar a verdade. E não tem como eu falar de como vieram as histórias para minha vida, vou falar de storytelling, de tudo com você, de falar como que eu cheguei até aqui, com esse currículo. Sim. Eu sou de uma cidade pequena, Carmo do Cajueiro, trabalho em Divinópolis como educadora, professora, e eu fiquei doente. E, a partir daí, eu tive que trabalhar na biblioteca. O médico falou, você vai ter que ir na biblioteca. E eu, jovem ainda, falei assim, gente, mas eu vou ficar na biblioteca. E eu sempre pensei em uma coisa, Túlio, eu acho que você comunga com meus pensamentos, pelo pouco que eu te conheço. Se vai fazer, faça direito. E onde você está é onde você faz a diferença. Não existe um lugar mais carente do que um hospital, do que uma escola. E eu estava na escola. E eu sempre achei que eu vou fazer meu trabalho, eu vou impactar pessoas. Mais do que ensinar a escrever, eu vou impactar pessoas. E quando eu fui trabalhar na biblioteca, eu falei assim, então eu vou usar tudo que eu sei e eu vou impactar essas crianças. Aí eu comecei a fazer meu trabalho. Eu falei assim, eu não vou ficar sentada lendo. Eu acho que a bibliotecária vai ficar sentada lendo. E eu não era bibliotecária, me tornei técnica, fui fazendo cursos, sou técnica em biblioteca. Fui fazendo uma modificação. A minha escola ela tinha mais de 300 alunos por horário, o total era mais de 700 alunos. E aí, de periferia. Fiz mudanças lá e transformei a biblioteca. Eu sempre fui artista e nunca me reconheci como tal, porque eu sou de uma família pequena, são só 8 irmãos. Pequena. Eu sou a mais nova e minha família é de comerciante. Todos são do comércio. Sim. E eu cresci no comércio. E eu sou boa para vender. Mas eu também sou artista. E eu, por muito tempo, falei assim, não sou. E aí eu falei assim, agora eu vou usar minhas artes. Eu sempre pintei, sempre desenhei. Fiz pintura, pintei a escola, a biblioteca, tornei ela um ambiente gostoso, agradável. Sou psicopedagoga. E a psicopedagogia, ela vem junto comigo na contação de história. Eu uso isso nos meus recursos, nas minhas palestras. Porque o que acontece? Você é fruto das suas infâncias, das suas crianças. E tudo que acontece na sua infância fica em você. Peraí, então. Então, quer dizer que tudo que a gente passa na infância, sim, você carrega com você ao longo da vida. Para a vida, positivos e negativos. Só que, mas fulano teve uma infância tão difícil e tá tão bem, e ciclano teve uma vida mais calma e tá tão mal. Depende, porque eu falo que nós somos terra. Sim. Depende da terra. Uma semente que você planta em um determinado tipo de solo vai germinar, no outro não. Então, esses acontecimentos são sementes. E ela vai germinar dependendo do que acontece com você. E eu falei assim, o que eu posso fazer com essas crianças? Eu vou semear nelas boas lembranças. E o que eu posso fazer onde eu estou? O que eu não conseguia fazer na sala de aula, eu vou fazer na biblioteca. E aí eu comecei a contar histórias. Para trazer os meninos, para fazerem leitura. E eu transformei, vem o meu comércio. Aí vem o comércio e vem também o storytelling, que você vai ter lá na frente. E eu comecei a transformar a biblioteca
em uma empresa. Sem falar que era uma empresa. O aluno ia na biblioteca, pegava um livro, ele poderia escolher o livro, os mais velhinhos. Porque acontecia muito daquele aluno pegar um livro caro de R$ 80, levar e vender, e trocar, e rasgar. E aí algumas pessoas falavam assim, vamos trancar, não vou emprestar para eles não. Eu falei assim, não, nós vamos emprestar para quem merece. E aí ele começa com os mais velhinhos, ele leva para casa, ele lê do início ao fim, que seja pequeno. E aí quando ele vê, ele ganha um ponto. Mais um ponto. Mais um ponto. Quando ele fazia 4 pontos, ele subia de cargo. Ele se tornava VIP. Era o projeto das estrelas, ainda é. Ele ainda está permeando por aí, não está comigo, mas tem várias escolas que utilizam dele, eu criei ele. E aí o projeto das estrelas. E o projeto das estrelas, ele se tornava uma estrela. Ganhava um carimbo de estrela. Você vê um aluno de 9º ano, com 1,70 m, feliz porque ganhou um carimbo de estrela. Porque a partir daí, ele crescia na nossa pequena empresa. Ele tinha regalias. Ele era um VIP. Sim. Ele poderia participar de algumas festas exclusivas que aconteciam na biblioteca. Coisas simples, um chá, eu conseguia patrocínio de picolé, eu conseguia gente para tocar, uma professora, um professor, eu conseguia fazer uma festa. E essa festa era só para os bons alunos. Por quê? Eu via e vejo uma inversão de valores muito grande, principalmente nos meios de comunicação. Eu vou te perguntar, você não assiste novela, mas eu perguntava assim, gente, quem lembra da Carminha da novela? Por incrível que pareça, eu não gosto não, mas a dela eu assisti. Todo mundo lembra. Qual que era o nome da boazinha? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Ninguém lembra, né? E isso acontece muito. O que me fez pensar muito nisso, porque eu sempre fui muito observadora, apesar de falante. Uma vez chegou na escola os meninos do Cefet, conhece o Cefet, né? Sim. Chegaram os meninos do Cefet e eu sempre chegando perto dos adolescentes. Cheguei perto dela e falei assim, vocês estão de olho nesses meninos, né? Os meninos bonitinhos, estudiosos, com futuro. Elas olharam pra mim e falaram assim, não, a gente não gosta de nerd, a gente gosta de bandido. Sério? Sério. Eu falei assim, por quê? O bandido dá tudo que eu quero, o bandido é vida louca, o bandido é corajoso, o bandido... O mais custoso é aquele que a professora fala o nome dele o tempo todo. Um nerd, aquele que fica lá no canto comprando livro. Aquele que só guarda para pensar no futuro. Não é isso que eu quero. E isso me preocupava muito. Essa inversão de valores. Porque dentro da sala de aula, eu sou professora, e eu sei o que é dentro de sala de aula, o que é. Eu saí da sala de aula, mas eu não esqueci. Você não consegue uma sala lotada com 30, 40 adolescentes e tem um João muito bagunceiro. Você não consegue dar atenção para a Maria, que está lá no fundo, porque você chama a atenção do João o tempo todo. E o João fica se achando o máximo. E a Mariana acha o João o máximo, porque a professora é o quê? Hoje em dia, infelizmente, poucas pessoas valorizam o professor. Na minha época, que eu sou mais velha, o professor era muito valorizado. Na verdade, assim, a minha opinião é que professor tinha que ser a profissão mais bem paga dentro do nosso país. A gente vê político, jogador de futebol ganhando rios de dinheiro. Sim. Aí. E o professor, que é o que educa, que está ali na sala de aula, como você falou, Sim. Cuidando de 35, 40. Na minha faculdade formou 62 alunos. É o menos valorizado. Sim, infelizmente. E essa não valorização do professor também é uma inversão de valores. Sim. Entendeu? Então, assim, se ele tá na sala, ele não consegue dar atenção pra Maria. E quando eu vi que eu estava fora da sala, eu falei assim, eu vou dar atenção pra Maria. A Maria, ela vai sair da sala no dia tal, que é o dia da festa das estrelas, que só acontece para aquele aluno esforçado que tem uma estrelinha na carteirinha. Sim. E ela vai sair, e eu pedi aos professores, a escola que eu trabalhava, beijo pessoal da Escola João Severino, a diretora comprou a minha ideia, a Simone, as meninas, e aí os professores vinham comigo, era um trabalho em grupo, professores, as meninas da cantina, e aí a gente fazia bolo. Uhum. A diretora guardava um pouco de ingrediente, alguém comprava ali, fazia um bolo com leite condensado, servia para esses meninos. E a Maria voltava para a sala, depois que eles assistiram uma aula de revisão, nada demais, depois de uma festa, com que seja uma lembrancinha de um marca-página de papel. E ela voltava toda, porque ela recebeu essa valorização. E durante esse tempo eu comecei a contar histórias.
E eu falei assim, eu preciso contar história, eu preciso trazer esses meninos, o que eu vou fazer? E aí eu fui fazer a importância dos cursos. Eu, funcionária pública, teve um curso gratuito de 4 horas. E eu fui. Minha mãe sempre dizia que conhecimento não ocupa espaço. E tudo que é curso eu faço. Já fiz curso de tudo, até auxiliar de dentista. Por quê? Não me pergunte. Mas, e aí eu fui fazer esse curso. E durante esse curso, isso é muito legal, essa parte é muito interessante. Pediram para levar algum objeto. A professora, a oficineira pediu para levar um objeto. Eu levei um apito de madeira. Alguém levou um lenço, um levou foto, alguém levou uma coisa. Aí ela falou assim, agora vocês vão escrever uma história com esse objeto. Eu, tá, escrevi. Agora, vocês já escreveram, vocês vão contar essa história. Eu nunca tinha contado essa história. As minhas referências de contação de história eram pessoas que contavam muito diferente de mim. Inclusive uma amiga minha que trabalhava em outra escola, que faleceu durante a pandemia, Marília, um doce. Falava lento, falava gostoso. E eu falando atropelado, como eu falo, rápido, grosso. Eu falei assim, não vai dar certo, eu não sou a Marília. Ela falou assim, vai contar a história? Ninguém teve coragem. Eu falei assim, eu vou. Porque cara de pau foi uma coisa que Deus me deu. Graças a Deus. Eu falei assim, já que eu estou aqui, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer. E eu fui contar a história. Contei a história do apito. Quando eu terminei, ela estava chorando, a oficineira, mais umas 4 pessoas chorando. Eu não entendi nada. Voltei para casa, à noite já, porque o curso é à noite. Meu marido estava no sofá me esperando. E eu contei pra ele, eu contei uma história, a primeira vez que eu contei, e ela chorou. O pessoal chorou, ele falou assim, chorou? E o meu marido não é como eu sou a manteiga derretida. Passa a propaganda do Médicos Sem Fronteiras, e eu começo a chorar. Ele não. Me conta a história. Eu contei. Quando eu terminei de contar a história, ele colocou a mão no rosto e começou a chorar copiosamente. E eu achei que ele estava passando mal. Eu, muito delicada, que você tá passando mal? Você podia perguntar se ele tava passando mal. Ele tirou a mão do rosto com o olho cheio de lágrimas e falou assim, eu senti o cheiro do meu avô. Ele sentiu o cheiro. Que legal. E eu, como psicopedagoga, eu sei que isso pode levar um trauma, uma lembrança, ele passa por físico mesmo, sabe? Uma analogia estranha. Quem tem ataque de pânico, ele não é psicológico para a pessoa, ele é físico. A pessoa treme, a pessoa sente frio, a pessoa sente calor, a pessoa sente falta de ar. E também pode ser para o lado positivo. E quando eu vi isso, eu pensei assim, gente, eu tenho uma arma poderosa nas minhas mãos e eu sei usá-la. Sim. Porque a baixa autoestima pensando, não, sim, eu sou boa nisso. E a partir daí eu comecei a contar a história. Inclusive, essa história se chama Saudade, que eu não vou contar aqui, será o meu próximo, nesse e no outro. Vai ser meu próximo livro. Chama Saudade, essa história. Fala de um avô, sabe? E ela, uma história que... Só um spoiler. Só um spoiler, né? Bem pequeno. E todas as vezes que eu contava essa história, o meu marido saía de perto pra não chorar. Hoje ele consegue ouvir sem chorar, depois de ouvir essa história milhões de vezes. Mas por muito tempo. E a partir daí eu falei assim, eu sou boa nisso. Eu vou começar a contar histórias. E aí vem uma outra parte. Você está aqui com o seu público de empresários, de empreendedores. E aí chegou a parte que a empresa voltou para mim também, juntamente com a minha arte. Eu continuo contando histórias. E um dia teve um encontro de contadores de histórias em Divinópolis. Não sei se você sabe. Divinópolis é a cidade dos contadores de histórias. Sério? Não sabia. Ganhou esse título. A produtora Planeta, Lady Mariana, esteve aqui e identificou esse nicho lá em Divinópolis, e eu sou efetiva em Divinópolis. Cidade, hoje, do Divino, e também a cidade das histórias. E lá fizeram um encontro de contadores de histórias, e eu fui até esse encontro, chamaram algumas pessoas para se apresentar, eu não, que eu ainda não era conhecida, as pessoas ótimas. E aí teve as fotos, eu fui, fiz foto, igual todo mundo, muita gente na praça lotada de contador de história, coisa mais linda. E aí, 2 dias depois, parece, que teve um coffee break. Aí vem uma outra técnica do storytelling que entrou pra minha vida também. E eu estava em casa, a gente tinha um carro só, e meu marido ia trabalhar no sábado. Eu falei assim, eu vou. Ele falou assim, você vai? Eu falei assim, vou. Mas pra que você vai? Você não se apresentou? Eu falei assim, quem não é visto não é lembrado. Eu sempre tive isso comigo, quem não é visto não é lembrado.
Eu peguei 2 ônibus e fui até lá. Cheguei suada, fingindo normalidade, que eu estava ótima. E todo mundo conversando, todo mundo falando, um falando do seu trabalho, e eu na minha. Por incrível que pareça. Eu na minha. Quando terminou, o produtor, Antônio Caieiros, Toninho, encostou assim para tomar um café. E quando ele encostou para tomar um café, eu fiz um pitch elevator. Conhece? Não. É uma técnica de venda que é o tempo de você subir um elevador. Você vende o tempo de subir um elevador. Então eu cheguei perto dele e falei assim: oi, tudo bem? Eu sou Renata, sou contadora de histórias. Eu tenho um livro para lançar que chama Escola Azul, escrito e ilustrado por mim. Faço um projeto de incentivo à leitura. Sou também artesã, que eu nem coloquei no meu currículo. Faço muitas coisas de artesanato. Faço também oficinas com crianças. E pá. Ele olhou para mim, ele tem um sotaque. É mineiro, mas tem um sotaque carioca. Nó, cara, que massa, eu vou te ligar. Eu, não vai ligar nunca. Não vai ligar. Isso tem 8 anos. Depois disso, eu fiz muitos trabalhos para ele. O ano passado, nós fomos para 17 cidades. Inclusive o norte de Minas. Pirapora, Buritizeiro, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Arcos, e, sabe, Mariana, Ouro Preto. E a gente fez muito trabalho, eu fiz através dele. Por quê? O contador de histórias, ele também é um vendedor. Isso entra a parte do storytelling. Ele que me deu o título de encantadora de bibliotecas, porque ele viu o trabalho que eu fazia na biblioteca. E a partir daí, eu também me embrenhei nesse meio empresarial de usar a história para solucionar problemas de convivência dos funcionários, solucionar, parabenizar ou enaltecer alguém, enaltecer os funcionários, o grupo da empresa, e a partir daí foi crescendo. Eu lancei um livro que chama A Escola Azul, que é um livro que fala sobre educação. Fui convidada para lançar um livro para o Hospital do Câncer de Divinópolis, que chama Valentinho, Leão Forte e Valente, que a capa é coisa linda, ele perde a juba e não perde o sorriso. Que legal. E tem mais um livro que nós vamos lançar para Cláudio, para pai de Cláudio, já está no forno. E em breve, saudade. Como o empresário pode inserir o storytelling na sua vida? Qual o primeiro passo que ele deve dar? O que acontece? O storytelling, ele é uma palavra americana, linda, bonita, mas o que ele quer dizer? É a arte de contar histórias, de vender produtos, vender ideias e de buscar pessoas. O que ele pode fazer? Primeiro, se for um empresário que trabalha com vendas, quando você vai vender um produto, você conta uma história. Sim. Você conta. Chega, vamos lá, no seu nicho de mercado. Chega alguém aqui com um problema, tal, e não quer usar um sistema. Um sistema maravilhoso, que pode ser o da OMI, por exemplo. Não estou fazendo jabá, mas já fazendo. Se ele não quer usar um programa, você vê que ele precisa. Você vê e fala assim, aqui, vamos supor que você... Só ele que faz esse trabalho lá, ele acha que ele é tudo. Mas vamos supor que aconteça alguma coisa, sua filha vai morar fora, você quer visitá-la, você não consegue, você aparece um outro negócio, você não consegue, você não tem ninguém que possa te substituir, você não tem uma ferramenta que te ajude. Você já contou uma história. Você contou uma história. Com início, meio e fim. Então, isso é contar histórias. Aí, no meu nicho, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de apresentações que eu já fiz. Tem a CIPA, né? Que tem nas empresas, principalmente grandes. Eu fiz lá em Divinópolis, acho que na Funfair. Foi uma das que eu fiz, no pátio, para os funcionários, falando sobre saúde mental. Para isso, eu comecei com uma história grega, que é a história da Caixa de Pandora. Conhece? Pandora. Já ouvi falar. A Caixa de Pandora, os deuses estavam com ciúmes dos humanos, resumindo, estavam com ciúmes dos humanos, que eles são muito inteligentes, e eles conseguiram fogo. Um dos deuses pegou e entregou para eles o fogo. E aí eles mandaram uma armadilha, que era uma mulher linda, Pandora, para um desses semideuses que amavam os homens, que cuidavam dos homens. Eptemeu. E era Prometeu e Eptemeu. E a Pandora foi com uma caixa nas mãos e não podia abrir essa caixa, porque poderia acabar com o mundo maravilhoso que tinha, porque o mundo dessa época não tinha
em mitologia grega. Não tinha doença, não tinha morte, não tinha nada. Era um mundo maravilhoso. E aí a Pandora vai com essa caixa fechada. E aí vai acontecendo e ela se casa com esse homem e fala assim, olha, eu quero abrir a caixa. Não, você não pode, eu quero abrir a caixa, não pode. Aí ela, muito curiosa, que nós mulheres somos curiosas, sim, ela abriu a caixa. E quando ela abriu a caixa, ela soltou todos os males da humanidade. Aí tem toda uma caixa, tem uns panos que eu vou soltando, tem toda uma métrica para se contar a história. Contar a história não é só chegar, eu vou te contar uma história. Não, a história, para ela chegar no seu coração, você tem que captar a pessoa. E aí solta a doença, a maldade, a inveja, só que ela fecha a caixa. E só fica uma coisa lá na caixa. E aí ela fica curiosa. Eu vou abrir. Mas já aconteceu tanta coisa ruim, vou abrir. Aí ela abre. A única coisa que sobrou na caixa de Pandora foi a esperança. Quando você tem esperança, pode ter doença, pode ter morte, pode ter o que for. Você não pode perder nunca a esperança. E aí, a partir daí, um pátio com mais de 300 homens. Alguns choraram, alguns riram, e a gente vai falando sobre esse tema através dessa história, que ela é o gancho de partida para esse trabalho. E a gente termina dançando Macarena. Sério? E assim, o storytelling para isso. E além desse, eu fiz também a apresentação bastante para o Dia da Mulher, empoderamento feminino. O tema é Quem Conta a Sua História, Mulher? Quem conta a sua história? Só um spoiler rápido, várias atividades com essas mulheres. Foi lindo, foi lindo. Um deles eu peguei uma mulher e chamei, depois de contar uma história sobre mulher, que tem a ver com o tema. Eu falei com ela assim, quem é você? Você já se perguntou quem é você? Você já tentou explicar quem é você, Túlio? É difícil, né, gente? Falar quem é você. Quem é você, Túlio? Me responde, quem é você? Quem é você? É difícil falar. Não é? E ela começou como todas nós começamos. Ela falou assim, eu sou filha de fulano, sou mãe de fulano. Eu falei assim, não. Eu não quero saber da terceira pessoa. Eu quero saber quem é você. Quem você é. O que te move. O que você gosta. O que você sonha. E a gente trabalhou com essa... E terminamos com uma dinâmica muito legal. Que... Uma música bem bonita. E eu vou assim, uma coisa leve. Nós falamos até do filme Barbie. E tinha coerência. Não tinha futilidade. E através do storytelling, eu tenho uma outra também, que eu faço também, fiz em Pitangui para educadores. Mais de 300 educadores. Fui super bem recebida pela prefeitura de Pitangui. Foi o ano passado, o ano retrasado, não lembro. O ano passado. E para educadoras de Pitangui. E eu falei sobre reinvente-se, transforme o seu mundo e o mundo ao seu redor. E eu começo falando que eu poderia falar sobre Michelle Obama. Eu poderia falar sobre muitas mulheres maravilhosas que estão distantes de nós. Eu falo de mim. Eu falo da minha realidade. Porque eu sou como elas. Eu sou uma mulher. Eu sou mãe. Eu sou esposa. Eu sou empreendedora. Eu pago conta. Com certeza. Né? E pensando nisso, né? Quem é a Renata? Gente... Por incrível que pareça, se chama Renata, como a minha esposa se chama Renata. E mais uma coincidência, é mãe da Clara, e eu sou pai da Clara. Ela tem uma filha que chama Clara também. A única diferença é que a filha dela tem 16 anos. 16 anos. Então é isso. E Renata, assim, por onde a pessoa deve começar ali para começar a contar a história? Porque você me fez a pergunta aqui, quem é você? Sim. Eu sei, né, internamente quem sou eu, mas você expôs isso aí e muitos empresários têm essa dificuldade de expor qual que é a sua história, de contar qual é a sua história. Tem uma passagem minha que quando eu mudei para essa nova sede, eu fui começar a contar a história. E toda vez que eu começava, eu travava. Toda vez que eu começava, eu travava. Eu começava bem, terminava mal. Uhum. Qual estratégia que a gente, né, pode utilizar para contar uma história legal? A sua história de vida, a sua história de empreendedora. Sim. Eu dou curso de contação de história também, nessas viagens que eu faço. Uma oficina de 4 horas também. E durante a pandemia nós fizemos muito online. E a primeira coisa que eu falo nessas oficinas é querer. Primeira coisa é querer. Eu quero. Realmente eu quero. Porque você... não sei, acho que não.
Por que eu consegui contar a história? Mesmo pensando assim, não vai dar certo, meu Deus, como que eu vou contar a história? Que diferença, como eu sou diferente? Depois é achar o seu jeito. O seu jeito de contar a história. Porque você tem um jeito de falar, eu tenho um jeito de falar, você tem um ritmo, eu tenho outro ritmo. Terceiro, observar para quem você está contando histórias. É a diferença do gravar. Você me ajuda aqui muito porque eu estou vendo em você as suas reações corporais. E isso você tem que estar muito atento. Por quê? Qual o erro do contador de história, do storyteller, de um vendedor, de alguém que quer passar a informação? Pausas gigantes. Entendi. Sabe, aquela pausa. Aí você perdeu. Falar assim, tipo... Começar na hora errada. Porque quando você vai contar uma história, é um erro enorme que todo contador de histórias comete e um contador de história inteligente aprende. Não é toda hora que você consegue contar uma história. A pessoa, vem cá, conta uma historinha, vem cá. E a historinha já me mata, né? Falar historinha. Mas história, diminutivo, quase morro. E aí, conta uma história. Eu disse, não é assim, não dá. Eu tô numa festa, eu vou contar história, não dá. Eu posso contar uma piada. Uma história não dá. Pra você contar uma história, você tem que esperar. Você conversa primeiro com a pessoa, aí você pega a pessoa. Quando você vê que a plateia ou a pessoa está pega, você pode contar. E você tem que prestar muita atenção se ela está pronta para te ouvir, se ela está preparada para te ouvir. Sabe? Se ela está pronta, você conta. Se não, deixa para depois. Porque parar. Melhor parar. Melhor parar e esperar uma hora que seja mais propícia. Senão você perde a história. Sim. Uma história mal contada, ela não volta. Ah, mas eu tenho um argumento tão bom, foi tão ruim, eu vou repetir. Não. A pessoa não vai te ouvir. Não vai. Ela não vai querer te ouvir. Sabe? Então... Com certeza. Me permite que você comentou que você teve um problema de saúde. Sim. Você pode ir? Posso, sim. Quando eu estava na sala de aula, eu sempre trabalhei muito. Eu sou de família de comerciante. Eu trabalhava em 2 escolas, uma faculdade de distância e na minha loja. E aí eu voltei do trabalho, solteira ainda, namorando com meu marido de hoje, que eu não larguei ele depois que cuidou de mim, de jeito nenhum. E eu voltei e me senti cansada. Eu tive embolia pulmonar. Muitas das pessoas não chegam no hospital. Mas eu sou vaso ruim, né? A sua Renata deve ser também, porque nós, Renata, somos renascidas. E é o significado do nosso nome. E aí eu fiquei no hospital muito mal, 5 dias, desenganada pela família, mas eu consegui. Deus quis que eu ficasse. E eu voltei para a sala de aula. Aí eu achei que estava tudo ok. E comecei a trabalhar com contação de história, blá, blá, blá. E 6 anos depois, eu tive um câncer de pele também. Grau 2. A médica, inclusive, mandou uma mensagem para mim, que ela não conseguiu falar comigo. Se você não fizer uma cirurgia rápido, tratar rápido, em 2 anos ele te leva. O diagnóstico foi, assim, apavorante. E aí, eu falo que meu anjo da guarda trabalha muito, ele deve ter olheira, porque ele cansado, sabe? Que ele usa corretivo, certeza. E aí... Eu sei hoje por quê. Porque na época eu falei assim, gente, mas por que isso pra mim? Eu não sou perfeito, sou cheia de defeitos, mas eu não sou uma pessoa ruim. Mas Deus sabe o que faz. Com certeza. Por que ele fez isso pra mim? Porque lá na frente, um dia, o pessoal do Hospital do Câncer ia chegar perto de mim, ia falar assim, através do Guilherme, a Viveza, conhece a Viveza, né? O Guilherme trabalha na Viveza, me conheceu e também fazia trabalho no Hospital do Câncer de Divinópolis. Vamos fazer um livro. E aí eu fiz um livro para eles. E o livro se chama Valentinho, Leão Forte e Valente. Valentinha é o nome do mascote deles. E ele fala sobre câncer. E eu tinha propriedade para falar sobre isso. E quando eu cheguei para apresentar o livro para a diretoria, Renata, do Cajuru, da roça. Que eu sou mais que do Cajuru, gente. Se Cajuru é roça, eu sou mais para lá ainda. Eu sou de Ribeiros. Morro de orgulho, lá de Ribeiros para o Mundo. É uma comunidade rural. Eu falei assim, gente, eu vou chegar lá, vou. Claro que vou, que eu tenho a cara de pau que Deus me deu, isso é um dom. E eu cheguei lá, o pessoal da diretoria estava lá, muito solícitos. Eu falei assim, olha, eu escrevi um livro, mas eu não fiz para vocês. Eles me olharam assim. Não? Não. Eu escrevi um livro para uma criança que está passando por um câncer, para uma mãe que tem alguém que está passando por um câncer, para uma criança que tem uma mãe fazendo quimioterapia. Eu escrevi para essas pessoas, porque o boletim, ele é muito doloroso. O diagnóstico. O diagnóstico, ele é muito doloroso. Ele assusta. Ele é quase uma sentença de morte. Então, esse livro veio para isso. E tudo tem um porquê.
Com certeza. Você seria professora de novo? Seria. Já quis voltar, mas eu não posso. Mas só que hoje, voltaria, mas eu não sei se eu voltaria. Porque hoje eu tenho outros planos. Eu quero atingir mais pessoas. Não só os 300, os 600, os 700 alunos. Quero atingi-los também. Eu quero mais pessoas. Eu cheguei ao atrevimento, porque eu sou muito atrevida, de achar que eu posso fazer mais. Inclusive, nós estamos montando uma associação. A associação chama Arete, que se chama Excelência em Grego. Olha só. É a Associação Cultural, Esportiva e Social. Nós estamos começando do nada, com nada, sem salário, Na força, sem né? dinheiro, mas com muita vontade. Nós vamos começar com a literatura, com a contação de história, com as oficinas, com a música, com a dança. Escolhi pessoas maravilhosas para estarem comigo nessa jornada. E estamos começando. Amanhã a gente Que legal. acaba Parabéns. de fazer, porque a gente vai fazer mais. Me conta uma história que você teve dentro da sala de aula. Porque eu falo que a vida do professor, ela é assim, eu acho que ela é extremamente desgastante. Eu falo isso porque Sim. eu nunca fui um bom aluno, um aluno exemplar. Na verdade, eu era desses alunos aí que falava muito. Mas uma coisa que eu sempre tive foi respeito com meus professores. Eu era muito bagunceiro, eu falava muito, mas quando eles me pediam para fazer silêncio, eu fazia. Então, eu era você, então. Eu também era você. Eu era da pá virada, para te falar a verdade. Mas eu respeitava os professores e sempre tive a noção e a consciência que o professor precisa ganhar mais. Ele Sim. precisa ser mais valorizado. Me fala de uma passagem sua na sala de aula que você falou assim, vou mandar isso aqui tudo Quero ir embora. pro alto. Ai, tem tantas. Mas uma. Tem muitas. Então, eu vou começar com... Eu vou falar duas. Uma delas, eu trabalhava à noite e uma escola que a professora, minha colega, levou um beliscão de um aluno grande do EJA, que o braço dela ficou roxo. E ela não puderam fazer nada com esse aluno, já com 17 anos. E ela teve que voltar e dar aula para ele. Foi horrível. Tem uma outra que nesse mesmo lugar que eu trabalhava, à noite também, um aluno levou bucha de maconha e ficava toda hora mexendo com bucha de maconha, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu expulsei o aluno, ele disse que ia me pegar, beleza. Teve vai mais uma. Eu sempre achei, por exemplo, teve uma vez que o aluno pichou à frente da escola e o policial que atendia a gente na época, porque hoje eu vou te contar, falta polícia nas escolas. A gente precisa, o professor está à mercê, as crianças estão correndo risco, os professores estão correndo risco. E muitas das vezes deixa acontecer alguma coisa porque ou eu deixo ou ele me mata. O policial chegou e falou assim, não, pega essa lata aqui, eu vou tirar uma foto sua fazendo isso aqui e mandar pro seu pai. E aí ele fez ele tirar uma foto. Quase que ele perdeu o cargo dele. Olha só. O policial, porque ele estava humilhando aquela criança de 17 anos. 16, que seja. E por último, o mais apavorante de todos, um professor da manhã, mais idoso, estava quase aposentando. E aí, um aluno, grande também, muito terrível, chegou e disse para a mãe dele que tinha apanhado. O professor tinha dado um murro nas costas dele. Que isso? E mais 2 alunos dizendo que sim, deu um murro nas costas dele, sim. Deu, e foi a mãe gritava, e conselho tutelar, e polícia, papapá. E o professor desesperado que não tinha acontecido nada. Porém, como Deus é muito bom, ele lembrou que a aula tinha sido na cantina. E na cantina tinha câmera, não tinha áudio. Buscaram as filmagens. A filmagem mostra o aluno pulando de uma mesa para outra. Pulando. Não, aí ele chegou perto dele e fez assim. Tipo assim, vamos parar isso aqui. Tapinha. Esse foi o tapa. Que quase acabou com a carreira de um professor. Agora você pensa, o homem pronto para se aposentar. E professor, o bom professor, todas as profissões têm gente boa e gente ruim. Sim. Todas as profissões. Mas o professor, ele tá com tanto medo
que às vezes eu tô numa festa e alguém fala assim, tem um pai que tá só com criança e fala assim, leva minha filha no banheiro. Eu levo morrendo de medo. Por causa dessas coisas que acontecem. E o professor, e muito pelo contrário, o professor, abusos, por exemplo. Quem identifica 80% ou mais dos abusos são os professores. É mesmo? Por quê? Na maioria os abusos que acontecem dentro de casa. Dentro de casa. Porque na maioria acontecem por... Não vou nem falar o final, porque depois cai, tem plataformas que não liberam. Mas todo mundo sabe que tipo de abuso. Vários tipos, mas o principal, que mais acontece, e tem acontecido muito, são de parentes ou pessoas próximas. E muitas das vezes a pessoa não quer que isso saia. Então são os professores. Então eu levar essa criança no banheiro, eu não vou limpar essa criança. Eu ensino pra ela que pega esse papel aqui, vai lá, você se limpa. Sim. Porque se ela chegar e tiver, às vezes, com alguma coisa, fala assim, mãe, aconteceu isso. Isso acaba com a vida da pessoa. Isso acaba com a vida da pessoa. Porque hoje tem algumas pessoas pensam que pessoas, por exemplo, educação sexual na escola. Não tem mais educação sexual na escola. Não tem? Praticamente. São raras as escolas que tem. Porque muitas pessoas acham que a educação sexual vai falar de sexo. Vai ensinar as pessoas. E não é isso. A educação sexual, o que ela fala? Ela fala partes da criança que ela tem que conhecer. Sim. Partes que ela sabe que são reprodutivas. Partes que ela sabe para que serve. O que acontece? Mas ele não fala de tudo, com muita delicadeza. Uhum. E tira a dúvida dessas crianças. A minha irmã era professora de biologia, tinha uma caixa que eles deixavam as perguntas na caixa. E às vezes é a única hora que essa criança tem para ouvir isso. E essa ignorância dessas crianças, entre aspas, disso, abre uma lacuna para que elas busquem erradamente no celular. E aí vem pedofilia, vem pornografia, entendeu? Muitas das vezes as crianças iam até mim, porque eu estava na biblioteca, Renata, fulano tá estranho. Conversa com ela. Aí, vem cá, me ajuda aqui, vamos carimbar esse livro? Não sei se você sabe. Uma ótima técnica para conversar é fazendo outra atividade, que a pessoa se solta. Vamos andar, que a gente andando, a gente conversa, a pessoa se solta mais. Então, vamos fazer uma atividade. Aí eles estavam carimbando, aí a gente ouvia. Minha filha faz terapia, e na terapia dela, ela fala, teve vários momentos que ela falava, mas eu vou lá só brincar. É justamente nisso. Aí eu pensava, é justamente nessa hora que a psicóloga estava colhendo informações. Que ela se solta. Que ela se solta. E aí eu ouvia, e aí muitas vezes eu falava assim, ele te mostrou pornografia? Sim. É a primeira coisa que o abusador faz. Olha só. Por quê? Pra criança acha que é um carinho. E é isso aí, é essa a importância do professor. Sim. Qual que é o futuro da nossa educação? Você está no meio e ninguém melhor do que você para falar, né? Olha, se nada for feito, nós estamos com uma grande dificuldade aí. Por quê? Hoje, praticamente não tem reprovação. Uma criança reprovada, ela tem que aprontar horrores. E se a escola reprova esses alunos, o professor, até a pontuação dele cai. Olha só. Porque o sistema, ele quer que as crianças vão. Porque uma criança muito tempo na escola, ela é prejuízo pro sistema. É prejuízo pro sistema, isso que eu ia falar. E quanto mais ignorante é uma pessoa, mais fácil ela é de ser manipulada. Com certeza. E assim, é apavorante. Já está faltando mão de obra adequada. Já chega pessoas que leem e não compreendem. Não, para você ter noção, na minha faculdade eu tive caso de professor que copiava a prova da internet e a gente fazia a prova. Sim. Isso acontece, né? Muito. E assim, vai chegar já está nesse momento, que o bom funcionário, a pessoa que tem o mínimo de conhecimento, o mínimo, não digo nem faculdade, eu digo buscar conhecimento. É curso profissionalizante, tem muitos cursos gratuitos, tem muito curso profissionalizante, tem muito curso gratuito, tem muita faculdade. Mas não tem como você voltar para fazer o primeiro ano, o segundo e o terceiro, não. Acabou, né? O que você perdeu ali, você perdeu ali. Você vai fazer um cursinho? Vai aprender, Mas sim. Mas você não acha que é por isso que há uma crescente, né, aí nas escolas privadas? Porque hoje, né, torna-se caro. Sim. Né? É um investimento. Sim. Mas você ter uma escola particular faz com que
a criança desenvolva mais. Mas poucos ficam na escola particular. Não, a minoria. Poucos ficam na escola particular e eu já... Minha filha estudou em escola particular e eu observava isso também. Eu falo que o mais difícil não é a criança, o mais difícil é o pai. Porque os pais, eu vejo isso acontecer. Se dá pouca matéria, tá tudo bem. Mas se dá muita matéria, vai falar assim, aqui, eu já ouvi mãe falar isso. Não, vocês estão dando exercício demais. Eu tô ficando até tarde fazendo esse exercício. Sim. Mas eu vou, assim, vou te falar a verdade. Na escola da Clara, outro dia eu e a minha esposa foi fazer a tarefa com ela, a gente custou dar conta. E eu vou contar uma história aqui que poucas pessoas sabem. Quando eu era jovem, adolescente, eu trabalhava com meu pai na roça e, não é desculpa também, mas eu dividi meu tempo entre a escola e o trabalho. Sim. E eu tenho TDAH. O meu TDAH é um TDAH leve. Hoje a gente descobre fácil, né? Uma pessoa que tem TDAH. Mas antigamente, os meus pais, os seus pais, não tinham essa instrução e não sabiam nem o que era um TDAH. E eu tinha. E eu me lembro de vários professores falar com a minha mãe. Mas ele é muito voado. Ele fica olhando pro teto, que não sei o quê. Mas ali eu tinha um TDAH e ali tinha que ter sido corrigido. Sim. Aí a minha mãe, não por ela ser não é uma pessoa ruim, não. Ela me mudava de escola achando que o erro era do professor. Na verdade, o sistema deveria se adaptar a você, não você se adaptar ao sistema. Isso. Então ela mudava, tanto é que eu rodei todas as escolas de Carmópolis, mesmo Conceição Rabelo, que foi a única que eu não fui. O resto, cada época eu estava numa sala. Então, é justamente isso que você falou. O sistema tinha que ter sido adaptado para me acolher. Mas aí você pegou um ponto que é um ponto que eu sempre falo, inclusive nas minhas redes sociais. Meu Instagram, Reinventa Renata, quem quiser me seguir. Meu Instagram, eu sempre falo de todos os trabalhos que eu falo, mas também falo de educação e contação de história. Então, entra tudo. Eu falo sobre TDAH também. Por quê? O que acontece? Antigamente, o pessoal falava assim, não, mas tá na moda, né? Tem TDAH, todo mundo tem, tá na moda. Não tá na moda. Antigamente não tinha autista. Sim. Tinha outros nomes pejorativos para autista, né? E tinha muitos nomes, mas não tinha autista. E hoje tem. Mas tem muito autista? Não. Sempre teve autista. Só que esses autistas não saíam na rua. Sim. As famílias escondiam os autistas. E muitos ficavam em clínicas. Muitos. Tem uma história que é muito interessante. Na coroa inglesa, o príncipe Charles, esse que agora é rei, né? Sim. Ele tinha umas primas gêmeas que eram autistas. E elas foram... Tabloides britânicos, tá? Tô muito chique, né? Tabloides ingleses dizem que elas foram dadas como mortas. Testado de óbito, tudo. Porque o futuro rei não poderia ter irmãs com... Eles falam lá, defeito, né? Que coisa feia. E autistas. Porque o Charlie já é mais quieto, já é mais fechado. E eles, ele é autista, ele não olha nos olhos. Pode ser que sim. Mas então as pessoas escondiam o autismo. E o TDAH, que... Você fez teste para TDAH? Não fiz. Eu fiz uma consulta depois de muito tempo. Eu tinha que passar na prova do CRC. Eu passei da 4ª vez. E até a minha esposa nem confiava que eu ia passar e tudo. Ela falava, você não vai passar nessa prova, não. A pressão já vinha de casa. Mas assim, obviamente que o dia que eu passei, ela comemorou muito comigo. Ela sempre me apoiou muito. Mas ali, doía. Porque a nossa prova, a prova do nosso conselho, era uma prova muito difícil. Uma prova muito extensa. 50 questões de 2 páginas. Sim. E na última prova que eu fui fazer, eu falei assim, vou fazer uma prova diferente. Eu comecei do meio pro final, e aí foi a prova que eu passei, que eu fiz, acho que 32 pontos, se não me engano. E aí, mas quem tem o TDAH, dói. Dói concentrar, dói você... ter que ler ali um contrato igual a gente tem que ler aqui no escritório. Então, me ajudou muito. Eu criei maneiras. Hoje eu tomo algumas vitaminas que me ajudam muito. Eu faço muita atividade física. Malho, bem dizer, todos os dias da semana. E faço atividade, jogo futebol. Então, isso me ajuda muito na concentração. Sim. Mas teve um certo momento que, assim, doía. Por isso muita gente está buscando o diagnóstico. Porque fala assim, mas tem 2 lados também dessa moeda. O diagnóstico mal feito
o diagnóstico mal feito e um trabalho psicológico mal feito, ele pode fazer a pessoa paralisar. Qual eu já vi. Eu não vou aprender isso não, que eu tenho TDAH mesmo. Eu não vou dar conta de fazer isso não, porque eu tenho TDAH. Isso a gente ouve muito, muito. Então não pode paralisar. Por quê? A pessoa que tem TDAH, o que ela vai fazer? Ela vai buscar artifícios para se adaptar à sociedade, né? Porque a sociedade não vai se adaptar a ela. Sim, sim. A escola tem que se adaptar, mas cada um andar um pouquinho. Então você tem que se adaptar à sociedade. Mas eu, por exemplo, eu sou bagunceiro. Mas até onde eu consigo me organizar? Qual a melhor maneira que eu faço para me organizar? Às vezes o TDAH não é que ele é desorganizado manualmente, ele é desorganizado de pensamentos. Sim. São pensamentos que vêm o tempo todo na sua cabeça, muitas ideias que se perdem numa nuvem de ideias. Sim. Então, procrastina muito, mas muitos têm a sorte de ter o hiperfoco. Acredito que você deve ter o hiperfoco, porque você é um vencedor, você é um cara vencedor, e a pessoa que tem TDAH e é um vencedor é uma pessoa que tem hiperfoco, sabe? E o hiperfoco, quando você pega uma coisa, você não para de falar. Enquanto você não faz, você não dá sossego a ninguém. A minha esposa fala isso. Deus me livre, ninguém dá conta de você. Ninguém dá conta quando você quer uma coisa. Sabe, conheço alguém assim. Então, assim, hoje, esse diagnóstico... Aí eu falo assim, não, pra que você precisa de um diagnóstico? Você, por exemplo, pra que você precisa de um diagnóstico hoje? Pra eu viver melhor. Com certeza. Ou pra eu me perdoar. Com certeza. Porque às vezes eu falo assim, poxa, por que só eu sou assim? Eu sou a única artista da família. Eu estava agora em Ouro Preto, no Encontro de Contadores de Histórias, o Prêmio Baobá, tinha mais de 20 estados. E eu sou de uma família grande. E eu fui falar lá e chorei, igual meu marido. Porque lá eu me sentia pertencente. As pessoas que pensam igual a mim, que fazem o que eu faço. E o TDAH, ele busca isso aí. Ele busca pertencimento do seu jeito. Claro. E hoje, ter esses diagnósticos é maravilhoso. É maravilhoso. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma. Tem muita gente que tem vergonha, não tem vergonha nenhuma. Tem gente que toma Ritalina, toma os remédios que tem que tomar. E, gente, tá tudo certo. Vive a vida do jeito que tem que viver e pronto. Eu tive aluno hiperativo, severo, que durante muito tempo, você viu o desespero dele querendo ficar quieto. Ele não conseguia. Ele infernizava todo mundo, Aí, o que acontecia? A mãe dava medicamento pra ele quando ele chegava em casa. Em casa, ele era bonzinho. Mas ele chegava na escola, ele não era tranquilo. E aí, pra ela ter sossego, e aí mudou a medicação dele. Por quê? Horário de aprendizado. Se ele não tiver um pouco de discernimento, como que ele vai fazer? Sim. Eu sei que a mãe também, não tô julgando a mãe queria sossego. Você pensa, a professora convive com ele 4 horas, mas a mãe tá convivendo a vida inteira com ele. Só que aí... é pela criança, é um bem maior. E ele precisa desse remédio. E aí ele começava a tomar Ritalina. Esse menino... Aí eu trabalhei durante 1 ano numa ONG, sabe? Que dava aula de computação. E eu busquei ele. Vem fazer aula de computação. E eu falei assim, meu Deus, não vai dar sossego ninguém. E ele estava medicado. Ele ensinava todo mundo. Ele é inteligentíssimo. Geralmente, são inteligentes. Essas pessoas são inteligentes. Sim, o difícil é o foco. E às vezes há mecanismos, há terapia, há da própria pessoa, mas às vezes é medicação. E quando você conscientiza que você tem o problema e que você, de certa forma, é consciente disso, sim, né? Sim. Eu sei que eu tenho. Tanto é que eu tô mexendo o tempo inteiro. Eu tô conversando, eu tô mexendo no meu telefone, eu tô aqui no meu copo. Assim, pra mim tá tudo certo. Sim. E assim, eu acho que tive alguns problemas, principalmente na escola. Não fui um dos melhores alunos, gostaria de ter sido. Acho que perdi muito tempo e não aproveitei os professores que eu tive. Sempre tive excelentes professores. As escolas de Carmópolis são excelentes, só que eu não aproveitei o tempo. E aí, pelo fato também de trabalhar na roça com meu pai, de ter ali um compromisso, eu acordava às 5 horas da manhã, chegava em casa às 5h30 da tarde, 6 horas eu estava na escola, 7 horas eu estava dormindo em cima da cadeira, eu trabalhava na roça, 10h30 eu estava em casa. Mas você tem que se perdoar. Você deu o que você conseguiu. Com certeza. O que o seu organismo liberou para você. Então você foi um vencedor. Você não se culpar por não ter aproveitado, se culpar por não foi uma culpa sua, foi uma condição. Com certeza. É a sua condição. Então, e hoje você tem que perdoar essa criança. Com certeza. E a gente está sempre se perdoando. A gente tem mania, né? Isso eu sempre estou trabalhando. A gente se julga tanto.
Às vezes se julga mais que julga o outro. Sim. Com o outro você é tão complacivo. É. Não, ele é assim. Mas por que eu não fiz isso? Eu não aproveitei. Eu trabalhava, olha só. Eu morava na roça, eu trabalhava, eu tenho a minha condição de TDAH e eu não consegui. Então é se perdoar. Se perdoar é muito importante. Com certeza. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do MaturaCast. Que aula de storytelling. Parabéns mesmo. Sensacional o seu trabalho. Gostei muito de conversar com você. Acho que a gente teria papo para ficar aqui mais umas 2 horinhas. Fácil, fácil. Sem dúvida, um dos melhores episódios que a gente gravou. Oh, que legal. Muito boa a conversa, a conexão. E é isso aí. Espero muito em breve contar com a sua presença de novo. Quem sabe para uma live, alguma coisa assim. Eu venho contar história. E se alguém quiser me ouvir, eu tenho um canal no YouTube que é só de contação de história, que é Reinventa Renata. Não tem muitos seguidores, mas se vocês quiserem seguir, mas tem mais de 80 mil visualizações. Que legal, parabéns. É um canal que ele me gera muita alegria. Não é monetizado, mas é um canal cheio de contação de história. E no meu Instagram, Reinventa Renata também, que é uma ordem. Reinventa Renata, é quase uma ordem. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E é isso aí, galera. Encerramos mais um episódio do MaturaCast. Até.